conhecemos sob o nome de bolsonarismo, né? O que é isso, o bolsonarismo? É uma ideologia que articula alguns fatores, alguns aspectos, né? Familismo, moral cristã e uma visão ultraconservadora sobre as relações de gênero. Estamos começando mais um episódio do Dica de Especialista, projeto do CAPO, Grupo de Pesquisa sobre Cidadania, Controle da Ação Policial e Enfrentamento ao Racismo, coordenado pela professora Jaqueline Muniz. Eu tenho o prazer de conduzir o episódio juntamente com Paris Barbosa, doutoranda em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal Fluminense e pesquisadora do CAPO. No episódio de hoje, temos como especialista a professora Fátima Sequeto, doutora em Saúde Coletiva pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e também pesquisadora do Instituto Oswaldo Cruz e professora do Programa de Pós-Graduação da Escola Nacional de Saúde Pública. Professora, seja muito bem-vinda. A gente vai, então, iniciar pedindo para você contar para a gente um pouquinho, considerando a sua trajetória acadêmica e profissional, explicar para a gente como a gente pode compreender as dinâmicas violentas e as relações de gênero em articulação com marcadores sociais de classe, raça, etnia, orientação sexual, entre outros. Então, eu queria começar dizendo para vocês que eu pesquiso juventude desde os anos 1990, né? Quando eu ingressei no mestrado de Ciências Sociais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, assim, eu sempre me interessei pelo que a gente pode chamar de fenomenologia da acusação criminal. Ou seja, como os jovens, né, sobretudo homens moradores de periferias, eram rotulados como bandidos ou criminosos no Rio de Janeiro e como eles lidavam com essa situação. Então, assim, a minha atenção nesse momento, lá pelos anos 90, era com o cerco e com a vida, né, sob cerco dessa juventude periférica, pobre, né, que é a mais policiada, a mais vigiada e a mais controlada por esses governos criminais, né, e também pelos agentes da lei. Então, assim, naquele momento eu queria entender um pouco mais das rivalidades entre, né, essa juventude, as dominações de várias ordens, né, que eles estavam submetidos, que atravessavam as experiências dele, e de que modo também eles manobravam com essas situações no cotidiano, né? Então, assim, eu fiz uma etnografia nos anos 90 com frequentadores de baile funk, né, as galeras funk, né? Eu fiz uma etnografia nos bailes denominados bailes de corredor, onde havia, né, os jovens iam para lutar e para brigar, né? E no doutorado, esse tema da construção social das masculinidades foi aprofundado em outros contextos, de lazer, né, e de esporte, né? Então, com essa experiência toda, no doutorado eu procurei trabalhar mais a questão do que a gente chamou de ethos guerreiro, né? Eu fui orientada pela professora Alba Zaluar, que trabalhava já com esse tema, né, da juventude pobre, e com essa noção, né, de ethos guerreiro, quer dizer, eu aprofundei essa ideia, né, o que quer dizer um ethos guerreiro? É uma expressão ou um estilo de masculinidade que integra um modo de ser, agir, se comportar e pensar de homens jovens que vivem em áreas sob domínio armado, né, em áreas consideradas precarizadas, vulnerabilizadas, favelas, né, onde existem homens armados que controlam o território, né? Então, a constituição desse estilo de ser homem sempre me chamou a atenção, e a exibição desse ethos, né, que está presente em várias configurações criminais, que não só no Brasil, né, mas em várias partes do mundo. Então, eu pesquisei, né, essa constituição desse ethos guerreiro com jovens, né, frequentando os espaços de sociabilidade masculina, conversando com ele, entrevistando. Uma coisa que eu me lembro bem, né, era que nesses bailes, né, onde havia essa configuração de lúdico e violento, os jovens falavam para mim que aquele tipo de exibição
né, exibição desse ethos ou desse hábitos, era uma coisa que dava a emoção, né, a emoção da briga, a emoção, né, do confronto. Então, isso foi uma categoria que sempre me chamou a atenção, que integra a composição desse ethos guerreiro, masculino guerreiro, né? E, mais recentemente, em parceria com a Jaqueline Muniz e com o Rodrigo Monteiro, analisamos a construção social da categoria envolvido com o crime, né, que é uma nova modalidade de acusação criminal que atinge, né, essa juventude e que autoriza uma série de violações nos seus corpos, né, inclusive a morte com merecimento, né, prática que recebe uma aprovação de boa parcela da sociedade, né? Então, como compreender essas dinâmicas? Para compreender essas dinâmicas, né, violentas, é preciso analisar, assim, pelo menos no meu caso funcionou muito bem, a interseção entre esses marcadores, né, sociais de classe, né, cor, gênero, né, idade, né, geração, idade, gênero e território. E, quer dizer, não é somente, se trata de uma sobreposição de opressões, não é isso, né? É preciso, assim, eu acho que a gente tem que ser flexível para poder compreender essas variáveis, né? Como elas se interconectam, formando configurações de práticas no dia a dia e se modificam de acordo com os contextos. É um homem jovem na Baixada, um homem jovem na Zona Sul, né? Um homem mais velho, negro, né? Num território controlado pelo... Não é uma configuração estática. É preciso que a gente entenda uma certa... É uma geometria um pouco assim variável, tá? Então, nesse sentido, a interseccionalidade foi para mim não tinha esse nome quando eu fiz meu doutorado, mas a interseccionalidade se constitui para mim uma ferramenta muito importante e útil, né, para entender esse fenômeno das violências, né? E sobretudo porque possibilita, né, que a gente articule de uma maneira também dinâmica, né, esses marcadores sociais a partir dessas violências que são interseccionais. Sim. E a partir desse panorama que você nos explicou, como que a gente pode entender também as relações entre práticas autoritárias, discursos extremistas, também messiânicos, e o acionamento do idioma de gênero no Brasil, na nossa realidade? Como que esses processos funcionam? Então, assim, esse foi um tema, né, que eu venho trabalhando junto com a Jaqueline Muniz e outro pesquisador, e o que a gente percebeu é que o gênero vem sendo mobilizado por segmentos ultraconservadores de direita no Brasil e em outras partes do mundo também, né? Não é uma novidade, né? A gente tem líderes de extrema direita que chegaram ao poder com esse discurso, né, do gênero. Escrevemos um artigo sobre isso, né? Aqui no Brasil foi levado a cabo pelo governo do Jair Bolsonaro, que as pessoas acabaram também designando sob o nome de bolsonarismo, né? O que é isso, o bolsonarismo? É uma ideologia que articula alguns fatores, alguns aspectos, né? Familismo, moral cristã e uma visão ultraconservadora sobre as relações de gênero. É um projeto de poder, né? Esse bolsonarismo é um projeto de poder anterior até a figura do ex-presidente Jair Bolsonaro, que tem dado certo nesses contextos políticos antidemocráticos, né? Por quê? Porque se sustenta por meio de princípios, né, como eu falei, ultraconservadores, como Deus, pátria e propriedade. Tá? Isso significa dizer o quê? Que existem construções e especificidades desse discurso que se situa no ponto de encontro entre família, religião e uma visão rígida sobre o gênero. Né? Eles entendem gênero de um modo binário, né, com uma divisão rígida entre homem e mulher. Né? Esse discurso ultraconservador ele fez muito sentido, né, nesses últimos anos aqui no Brasil, porque ele acentua uma visão de esferas separadas, né, onde homens e mulheres,
né? Eles, em vez de falar, eles usam gênero como sexo, tá? É um discurso que usa gênero como sexo, né? Então, homens e mulheres teriam vidas, comportamentos e pensamentos diferentes, né, que estão sendo perturbados pela ideologia de gênero, que não respeita uma visão natural, né, uma visão natural binária, né, entre os sexos, né. A essa perturbação, esses ultraconservadores chamam de ideologia de gênero, né. Boa tarde a todos. Hoje, o Dia Internacional das Mulheres. A esquerda disse que eu não poderia falar porque eu não estava no meu local de fala. Então, eu solucionei esse problema aqui, ó. Hoje, eu me sinto mulher, deputada Nicole. E eu tenho algo muito interessante aqui para poder falar. As mulheres estão perdendo o seu espaço para homens que se sentem mulheres. E para vocês terem ideia do perigo de tudo isso, vocês podem perguntar, qual que é o perigo disso, deputada Nicole? Eu respondo, sabe por quê? Porque eles estão querendo colocar uma imposição de uma realidade que não é a realidade. Então aqui eu vou tirar porque eu sou gênero fluido, e aí eu volto aqui para o Nicolas, homem aqui, para poder dizer o seguinte, mulheres, vocês não devem nada ao feminismo. Pelo contrário, o feminismo que exalta mulheres que nada fizeram pelas mulheres. Então, mulheres, retomem a sua feminilidade, tenham filhos, amem a maternidade, formem a sua família, porque dessa forma vocês colocarão luz no mundo e serão, com certeza, mulheres valorosas. Então, sob esse manto ultraconservador, acionado pelos seguidores do que a gente vem chamando de bolsonarismo, assistimos um reforço de uma lógica masculinista. Depois a gente pode até falar um pouco sobre isso, eu prefiro usar o masculinismo ao machismo, né? Essa lógica masculinista, ela instrumentaliza somente um tipo de masculinidade, uma masculinidade ligada à figura de um homem de verdade, um homem de pulso forte, um ator racional, né, com as suas marcas, né, branca, cristã e heteropatriarcal. Os seguidores dessa ideologia ou desse discurso combatem ardorosamente o avanço dos direitos humanos ou fundamentais de mulheres, pessoas trans e não heteronormativas, né? E na análise que a gente fez sobre o idioma de gênero acionado pelo discurso bolsonarista, eu e Jaqueline, e mais outro pesquisador, a gente verificou que, na verdade, se trata de... Eles utilizam o idioma de gênero como uma manobra política, né, astuta, né? Eles defendem, né, a moral e os bons costumes, mas esses posicionamentos e práticas que falam em nome de valores familiares estariam, na verdade, a serviço da manutenção do funcionamento de uma razão neoliberal, né, que sustenta essa cruzada moral entre bons e maus, entre o bem e o mal, pregando a violência contra pessoas já vulnerabilizadas, cuja cidadania deveria ser sempre tutelada, né? Então, essa artimanha do discurso ultraconservador bolsonarista de extrema-direita é mobilizar dispositivos políticos, afetivos, que fornecem uma construção identitária, um sentimento de pertencimento para determinados indivíduos, sobretudo os do sexo masculino, que se sentem prejudicados pelo avanço de direitos por eles considerados não, né, por grupos, né, avanço de direitos de grupos por eles não considerados merecedores de direitos, né, não seriam humanos direitos, né, uma velha, né, direitos humanos para humanos direitos. Então, essa é a máxima, é o slogan dessa mentalidade bolsonarista ultraconservadora, né? Eu fico, assim, muito pessoalmente tocado, né, com a sua pesquisa, com o seu trabalho. Eu sou uma pessoa transexual e eu experimento muitas dessas violências, né? Então, assim, vou até fugir um pouquinho do roteiro aqui, porque é uma pergunta que eu mesmo gostaria de fazer diretamente, se você puder dar um esclarecimento, né? Porque muito das violências que eu sofro como uma mulher transexual, elas vêm mesmo de uma moral religiosa. Acho que a religião ela tem um papel muito importante
nessa dinâmica, né, da construção dessa masculinidade e do endereçamento dessa violência à população LGBT, mas principalmente às pessoas transgêneras. Eu não sei, eu gostaria de ouvir você um pouquinho sobre essa questão da religião nesse aspecto. Então, assim, o uso, né, dos princípios da religião, ele está a serviço dessa manipulação de uma visão, né, sobre o gênero, uma visão binária, né, sobre gênero, que existiriam, né, esferas separadas, né? Esse fluxo, as identidades, as construções, os desejos não são levados em conta, né? Ele se apoia numa moral cristã, né, rígida, né, que acabou sendo apropriada por grupos de extrema-direita, né? Então, eles se ancoram muito numa visão religiosa para dar sustentação às práticas excludentes e à violência, porque esses corpos dissidentes estariam indo na direção contrária do que prega, né, a Bíblia, do que, né, pregaria Deus e o Evangelho, enfim. Então, é uma visão estreita, manipulada, né, sobre a diversidade, sobre, né, os sexos são vistos como esferas separadas, homens e mulheres, cada um no seu quadrado, né? Isso dá um rendimento, né? Isso vende, inclusive, né, a propostas políticas, mas vende livros, né, vende candidaturas, né? Isso acaba, de alguma maneira, dando sustentação a essa ideia, né, de uma moral, né, que se sustenta em duas, né, esferas separadas, né, sexos opostos, né? Então eles manipulam e sustentam a ideia a partir dessa visão binarista, né? Ainda sobre então a conexão, que tipo de conexão há entre as masculinidades, as juventudes e a gestão das violências? O que há de comum e de específico no mundo do asfalto e no mundo da favela? O que a gente pode dizer que tem de comum nesses dois lugares? Eu acho que as conexões, assim, são da juventude, né? Quem trabalha com juventude há muitos anos, como eu, né, a gente vê questões geracionais muito comuns à juventude, né, das favelas e do asfalto, né, questões ligadas ao consumo, ligadas hoje em dia ao mundo digital, né, eles estão muito próximos, né? As inovações tecnológicas, elas aproximaram as juventudes e possibilitaram também a ampliação de espaços onde essas juventudes podem, né, se expressar de uma maneira, né, menos preconceituosa que em outros momentos. Então, eu acho que o mundo digital e as inovações tecnológicas promovem espaços de colaboração e de diálogo, né, das juventudes, do asfalto e da favela. Como isso não é novidade para ninguém, que a juventude de periferia pobre, né, preta, ela é muito mais controlada e vigiada, né, pelos agentes da lei e pelas instituições sociais. Então, tem muito mais, carrega muito mais estigmas em relação às suas experiências relacionadas ao contexto de onde elas vivem, né, que são espaços racializados, são espaços, né, já vistos como espaços deteriorados. Então, o jovem de favela, ele sabe, né, que por onde ir, por onde andar, por onde ir, né? Não pode frequentar não deve frequentar determinados espaços, né? Eles mesmos dizem, né, nós somos, né, o tempo todo somos vigiados nos espaços, no comércio, nos bancos, né? As pessoas, né, há um reconhecimento e há uma desqualificação dessa juventude, né, muito por conta dos espaços, dos territórios de onde eles vêm. Então, são pessoas vigiadas, controladas, estigmatizadas pelo território. Eles carregam o estigma territorial para onde vão, né? Eles manobram com isso, encontram táticas para subverter esses estigmas, né? Encontram mecanismos, né, de se expressar que podem, né, levá-los a outra situação, né? A música, né, por exemplo, é uma maneira de expressar e de resistir a essa estigmatização frequente, né? Seja pela polícia, seja pelas outras instituições, como, né,
as mídias, a educação. Então, eles criam espaços de resistência, sim, né? Através do lazer, através da música, da poesia, né? De expressões, né? Dessa juventude periférica que cada vez mais vem sendo visibilizada, né? Professora, quais dicas você daria para quem quer pesquisar sobre gênero, violências e juventude? O que você considera fundamental para ter esses objetos de pesquisa? Bom, primeiro eu recomendo que a pessoa se familiarize com uma perspectiva socioantropológica da pesquisa, porque eu acho que esse campo disciplinar ele fornece muitas ferramentas, muitos aportes interessantes para quem quer desenvolver um trabalho com juventudes de periferia, sobretudo no Rio de Janeiro, né? O trabalho de campo, a etnografia, né? A interação, né? Que essa perspectiva preconiza, né? Nesse trabalho, eu acho muito importante que o pesquisador interaja, né? Com seus interlocutores, vá a campo, conheça os territórios, né? Conheça as dinâmicas territoriais, para poder entender um pouco, né? De como é que essas pessoas manobram, né? Com esses dispositivos, né? De acusação, né? Como é que eles criam suas resistências. E diria isso também, assim, pensar, né? Primeiro, essa perspectiva socioantropológica, acho que é uma ferramenta muito potente, né? Para conhecer a juventude de periferia. Eu acho que a partir disso, assim, com essa ferramenta, né, da interação, né, da reflexividade, eu acho que promover espaços de reflexão, acho que a antropologia faz isso, essa antropologia urbana, né, ela prima por isso, né, com espaços de interlocução, né, com seus sujeitos de pesquisa, né, com as suas pessoas com as quais você está dialogando, né, promover essa arena crítica, né, para que os jovens possam refletir sobre narrativas que rotulam as suas trajetórias, né. Então, acho que com as pesquisas a gente pode amplificar essas vozes que vêm sendo silenciadas, né, e visando assim esse processo mais amplo, né, de descolonização, né, dessas mentalidades, né, sobre juventude, sobre espaços, né, sobre territórios, né, de favela no Rio de Janeiro, né. Isso passa também pela linguagem, né, eu acho que também, né, essa linguagem, pela educação, que são principais espaços também de sedimentação desses estigmas, né, ligados à imagem, né, de espaços deteriorados. Então, acho que essa perspectiva ela possibilita isso, né, criar esses espaços de diálogo, de reflexão e de colaboração com a juventude para que eles possam, né, levar, né, as suas experiências, falar desconstruir essas narrativas que são feitas né, sobre eles, né. Então, é preciso, eu acho também, que dar voz a esses sujeitos, a experiência desses sujeitos racializados, né, que foram tornados invisíveis e alvos da violência racista estatal. E, por fim, eu diria o seguinte, fiquei pensando hoje, até escrevi assim um pouco, é preciso também descolonizar a própria segurança pública, né, que é um espaço também onde se perpetuam, né, legados coloniais, né, através de imagens, né, deterioradas e representações estereotipadas sobre esses territórios, né, de favela e sobre seus moradores, né. Assim, a segurança pública também é um espaço de reprodução dessa estrutura de poder autoritária que leva à discriminação e à violência. Então, eu acho que é isso, né, trabalhar dentro da perspectiva socioantropológica, utilizando imagens, recursos audiovisuais, a própria música, né, no sentido de ampliar esse espaço de diálogo e colaboração, né, com os nossos interlocutores, nossos jovens, né, interlocutores. A parte que você falou agora por último, de lidar com essas juventudes, toda essa questão da linguagem e tudo mais, queria te perguntar sobre os pesquisadores que estão em formação, né, principalmente na graduação, os pós-graduandos, nesse desejo de ir a campo. Quais os cuidados que nós precisamos ter? O que a gente precisa estar ali no nosso radar, que a gente precisa ter ali como norte? Ler, né, alguns trabalhos sobre né, sobre essa perspectiva antropológica da pesquisa, né, sobre o que é um trabalho de campo, o que é uma pesquisa. E sempre lembrando que a pesquisa é uma relação de poder. Nós, pesquisadores,
estamos, né, numa relação assimétrica com os nossos interlocutores. Nós podemos promover, sim, o diálogo, né, cada vez mais possibilitar que as pessoas se expressem, né, utilizando a sua própria linguagem, né, mas lembrando sempre que essa é uma relação de poder, né, e que nós somos, né, somos, né, da academia, somos pessoas, né, que temos uma posição privilegiada em relação aos grupos com os quais a gente trabalha tradicionalmente. Então, a primeira recomendação que eu daria é essa, assim. Ler, né, sobre os trabalhos de campo dentro da perspectiva socioantropológica, ler etnografias clássicas e trabalhos das pessoas que vieram antes de nós, lembrar, né, dessa ideia de uma relação de poder, né, de alguma maneira a gente sempre está atento a isso, que a nossa linguagem, a nossa postura, nossas experiências são experiências que vêm de um outro campo, né, de um outro circuito. Mesmo os pobres, nós, professores que viemos das classes populares, quando a gente passa, né, a ter, né, o título, né, de graduado, de doutor, de mestre, a gente acaba, né, de alguma maneira, né, tendo uma posição assimetricamente diferente das pessoas com as quais a gente trabalha. Então, a pesquisa é uma relação hierárquica, né? Nós estamos sempre numa posição de poder e muitas pessoas com as quais a gente conversa, muitas vezes, querem passar para a gente uma visão muito politicamente correta, né? Dar o melhor de si, que isso é normal, né? Fazer a gestão da sua vida, né? Da sua aparência. E o trabalho de campo etnográfico, né? Essa vivência mais prolongada no campo ajuda também a desconstruir esses mitos, né, de superioridade ou de inferioridade. Eu acho que é isso, permanecer no campo, né, ter um contato prolongado, um mergulho mesmo, né, no cotidiano das pessoas, isso faz muita diferença para quem quer ter uma visão, né, mais abrangente sobre a juventude, né? Não é só uma entrevista, né, um grupo focal, é uma vivência, né, não é assim, a empatia, exercitar essa empatia, aproveitar os choques culturais também, que a gente, quando tem campo, a gente realmente, né, tem muita coisa nas estranhezas, né, esses estranhamentos que a gente tem, isso é importante do ponto de vista socioantropológico, é a partir deles que a gente constrói uma teoria sobre os nossos interlocutores, daquilo que você estranha, daquilo que você se espanta, né, aproveitar, diferente de outros campos disciplinares que querem afastar todos os vieses. No nosso caso, como pesquisadores nesse campo, né, socioantropológico, a gente aproveita muito o que a gente sente, como aquela situação, né, impactou a nossa personalidade, né, impactou a nossa emoção mesmo, né. Tem pesquisadores que dizem que, de fato, o trabalho de campo antropológico ele promove um desarranjo, né, mental, emocional, e esse desarranjo precisa ser aproveitado, vamos dizer assim, para que a gente possa, né, escrever, grafar, né, fazer a etnografia desse grupo, né, a partir dos significados que eles atribuem às suas próprias práticas, né. Na verdade, a gente interpreta as interpretações que eles dão às suas vivências. É isso que a gente está nessa posição de compreender e possibilitar, como falei, uma mudança, né, nas formas de ver, né, esses grupos que são considerados subalternizados, precarizados, vulnerabilizados.